Salve, salve, família vascaína. Uma ótima sexta-feira para você ligado aqui no canal do Mineiro, buscando as informações do Vasco todo dia em 2 horários. Meus amigos, nesta edição a gente vai fazer uma correção sobre a arbitragem do jogo contra o Fluminense. Teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem à noite, então a gente vai passar e ver como ficou a situação na tabela. E vamos fazer também a escalação do Vasco pro primeiro jogo das semifinais do Carioca contra o Fluminense sem Felipe Coutinho. É hora que você deixa aquele likezão para mostrar apoio ao nosso trabalho. Meu muito obrigado. Se inscreva no canal para não perder o nosso conteúdo, porque hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, começando o Vascão Notícias, primeira edição. Campeonato Brasileiro. Pois é, meus amigos, ontem tivemos apenas um joguinho que foi Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Era um jogo atrasado, então reparem que agora todo mundo está com 3 partidas. A situação do Vasco segue a mesma, o clube está na 17ª posição, é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O G4 com Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Z4 com Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Os artilheiros seguem sendo Carlos Vinícius do Grêmio e Danilo do Botafogo com 4 gols. E o próximo jogo do Vasco pelo Brasileirão é na quinta-feira, dia 26, 7 da noite, contra o Santos, na Vila Belmiro. Vamos aqui fazer a correção que eu disse sobre o jogo contra o Fluminense, está na arbitragem. Ontem eu falei do Paulo Renato Coelho, seria o VAR. A foto estava correta, errei o nome, é Carlos Eduardo Braga, tá? Então a arbitragem é do Joures Nascimento de Souza, na sala do VAR o Carlos Eduardo Braga. Só repassando também a transmissão, teremos transmissão da Rede Globo, confere aí a programação da sua região. Vamos ter também no Sport TV e nos canais Premier. Aqui no YouTube você já sabe, a partir das 4 da tarde tem pré-jogo na tela do Expresso 1923. Meus amigos, a escalação do Vasco tem algumas dúvidas para o jogo deste domingo. Vamos repassar aqui posição por posição. Fernando Diniz deve mandar a campo o time com Léo Jardim no gol. A defesa tem a primeira dúvida, o Puma vem sendo escalado como titular, mas o Paulo Henrique já tem minutos suficientes para jogar um tempo, então é uma dúvida se PH volta a ser titular ou se Puma continua. A dupla de zaga não tem dúvida, é Cuesta e Renan. E na lateral esquerda, será que enfim veremos Cuiabano atuando com a camisa do Vasco? Já está regularizado, já tem um tempo, mas sequer foi relacionado para uma partida. Então, a lista de relacionados deve sair só no domingo mesmo, que a gente vai ter essa certeza. E mesmo se ele for relacionado, né, talvez o Piton siga como titular e ele entre no segundo tempo. Então vamos deixar o Cuiabano ainda aqui de fora. Acho que esse é mais dúvida, né? Esse é mais dúvida, não, esse é mais improvável. No meio-campo, Cauã Barros ali jogando de camisa 5. Eu falei ontem que a informação do Rodrigo Silvério sobre o Thiago Mendes ainda não é uma informação confirmada, ele é dúvida para o jogo. Se ele não joga, se ele tiver em condições é o titular, Thiago Mendes. Se não tiver, deve entrar o Tietê. É a substituição que o Fernando Diniz faz ali no meio-campo quando o Thiago Mendes cansa, quando o Thiago Mendes pede para sair. Normalmente é o Tietê que entra. Só quando o Barros já está fora do time também, que aí o Hugo Moura pode ser o substituto. Então fica essa dúvida entre Thiago Mendes e Tietê. Na vaga do Felipe Coutinho, a gente discutiu bastante no vídeo de ontem, que pode ser Nuno ou Rojas, né? O Nuno talvez tenha mais característica para jogar aqui no meio, centralizado. Um cara mais cadenciado, um cara que tem boa dinâmica de passe, boa visão de jogo. Não que o Rojas não tenha, é só uma característica mesmo que eu vejo o Nuno aqui ter mais para jogar no meio. Mas nada impede
de o Nuno continuar jogando na posição que o Diniz gosta aqui, né, de, enfim, um meia pela direita aqui, e o Rojas fazer a função do Felipe Coutinho. Vamos ver como que o Diniz está pensando essa substituição. E na frente deve ser mantido por enquanto, eu acho, o ataque entre Gomes e Brenner. O Gomes titular absoluto, melhor jogador do Vasco na temporada 2026. E o Brenner, eu acho que ele vive aí o seu limite de titularidade. Se nesse jogo contra o Fluminense, o primeiro, ele não for bem, e caso o Spinelli entre novamente jogando bola, quem sabe até fazendo gol, aí eu acho que o Brenner pode perder a titularidade. Mas, por enquanto, eu acho que o Diniz vai insistir no camisa 20, sendo ali o titular. O Spinelli eu tenho que mudar a numeração, né? Já me chamaram a atenção disso. Ele tá jogando com a 77. Se tiver outro erro aí, galera, de numeração, depois vocês me avisem aí que a gente vai trocando, tá? Então eu acho que é isso aqui, galera. São essas dúvidas na lateral esquerda ali no meio. O resto o Vasco deve ser confirmado pro jogo contra o Fluminense. E assim, o noticiário vascaíno foi dominado pelo Felipe Coutinho, né, nos últimos dias, mas a gente não pode esquecer um dos grandes responsáveis pelo momento ruim do Vasco, que é o Fernando Diniz. A defesa vem tomando gols que irritam o torcedor vascaíno, né? Seja de saidinha, seja de erros individuais, seja de contra-ataque, são mais ou menos sempre os mesmos erros, né? Mais ou menos sempre os mesmos erros. O ataque não vem sendo efetivo, como vinha sendo na temporada passada com o Ryan, com o Verratti. Esse ano a gente ainda não embalou, mas eu acho que o principal está nos resultados, né? Se o Fernando Diniz, por exemplo, eliminar o Fluminense, ele ganha uma sobrevida, ele ganha uma retomada de moral com o torcedor. Eu acho que essa construção ela vai ser lenta, ele tem que ganhar do Fluminense, ele tem que ganhar do Santos. Não é fácil, porque a pressão está muito grande em cima dele. E do mesmo modo, se ele perde para o Fluminense, eu acho que ele realmente pode cair, né? Já falei em um vídeo aqui qual é o prazo do Diniz, falei que ele não caía contra o Volta Redonda, mas se ele for eliminado para o Fluminense ou se perder para o Santos, dependendo como for, pode estar aí os seus últimos jogos dirigindo o Vasco da Gama. Deixa a sua opinião aí sobre tudo que a gente falou hoje, principalmente sobre o Fernando Diniz, né? Temos que voltar a cobrar aqui o técnico do Vasco por resultados. Ou, meu amigo, dar lugar para outro treinador que consiga deslanchar aí, porque o Vasco tem pressa, né? O Vasco não pode de novo atravessar o Campeonato Brasileiro aí já nas últimas colocações para buscar lá na reta final sair do rebaixamento. Quanto mais cedo a gente reagir, mais tranquilidade a gente tem e por coisas maiores a gente poderá brigar. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que está passando e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto. E até lá.